Fala pessoal, tô aqui de volta com outro vídeo e hoje eu separei 5 erros muito comuns que a galera comete quando vai instalar o Supercharger no carro. Inclusive, um dos buracos que eu vou contar, eu também já caí e vou falar com vocês para vocês não caírem também. O primeiro é o mais comum, o tamanho do Supercharger para o motor. Sim, pessoal, aqui tamanho é documento. Então, pessoal, o Supercharger é bem mais ingrato do que a turbina. Tá? Na turbina, se botar um tamanho mal dimensionado, pode deixar o carro restringindo de alta, ou pode deixar o carro turbo lag para encher a turbina, né, meio demorado. E ponto. Mas de qualquer forma funciona. No Supercharger não é assim, tá? Existe até todo um cálculo. A gente já fez esse cálculo, deixar no comentário fixo, só que foi para o M24. A gente fez todo um cálculo para ver o dimensionamento, para ver como é que ia funcionar, né? E você pode fazer isso para ver se o Bauer casa com o motor. Só que muitas pessoas ignoram isso, acham que simplesmente se botar um Supercharger no carro vai funcionar. E é muito comum o pessoal pegar aquele do Fiesta, né? Sair botando em todo tipo de motor, inclusive já vi botar motor V8, cara, botar em 6 cilindros, Opala 6 cilindros, um 4.1, achando que vai dar vazão e não dá. E a consequência disso é que ela bota o blower, tá, de início, andando devagarinho, né? Como o blower ela não está acelerando, ela tem a sensação que o carro está andando mais, que a borboleta está meio que fechada, está um pouquinho só aberta, né? E o blower está empurrando pressão, então começa a dar pressão positiva e é como se ele estivesse acelerando um pouquinho mais. Mas a partir do momento que ela afunda o pé, que ela dá vazão, o blower não consegue sustentar e acaba acontecendo o efeito inverso. Ao invés de ela ganhar potência, ela perde, porque o blower começa a restringir quando a vazão fica no máximo ali. Ele não consegue suprir toda a vazão que o motor está respirando, né, todo o ar que o motor está respirando, e muito menos dá mais ar ainda para ganhar alguma potência. Mas vou ensinar um macete para vocês verem se o blower casa com o motor, tá? Pegar de exemplo o nosso próprio Chevette aqui. Você pega a cilindrada do motor. Motor aqui, esse aqui é o motor 1.6, então é 1.600 cilindradas. Só que o virabrequim não aspira em todos os cilindros a cada giro, né? Ele gira, digamos que dá 2 voltas, uma aspirando. Então, você divide por 2. Então, ele não tem 1.600 cilindradas por volta, por exemplo assim, tem 800 cilindradas, beleza? Então, a gente tem 800 cilindradas. Aí você vem para o blower. O blower, esse aqui, tem 500 cilindradas por giro, ou seja, cada vez que gira a polia do blower aqui, ele joga 500 cilindradas de ar para o motor. E o motor, na sua parte, está aspirando 800 cilindradas por volta, tá? Como eu falei, é um cálculo bem chulo. A gente está desconsiderando todas as variáveis aqui de eficiência volumétrica, de overlap, de perda, tá? Mas é só para vocês terem uma base para ver se o blower casa com o motor. Então, o que acontece? Se você for fazer as contas aí, para ficar no 0 a 0, né? Para o blower conseguir dar a quantidade de ar suficiente que o motor vai consumir, eu tenho que girar aproximadamente 1,5 vezes o blower, que é 1 vez 500 mais 1 vez para dar próximo de mais meio para dar próximo de 800, para ficar no 0 a 0. Começa a valer a pena se eu girar, por exemplo, 2 vezes, manter uma relação de polia 2 por 1, que o blower vai girar 2 vezes para cada uma do motor. Então, como ele vai dar mais cilindradas de ar, ele começa a gerar pressão positiva, que ele está empurrando mais ar do que o motor consumindo. Entendeu? É assim que funciona. É um cálculo bem chulo, vou falar de novo para vocês entenderem. Tá? E aí começa a valer a pena. Tá? Por quê? Porque você sabe que você botar o blower para girar 2,5, 3 vezes mais do que o motor, dependendo da situação, você vai ter muito mais ar do que o motor consome, então vai ter pressão positiva. Que aí entra o segundo erro que a galera comete muito, que é justamente a relação das polias, a multiplicação. Você sabendo a cilindrada do motor e quantas vezes o blower tem que girar para suprir essa cilindrada, você vai fazer o cálculo de polias. E tem gente que simplesmente bota a polia ali, entendeu? Para girar aqui o blower e falar que está funcionando, mas não é bem assim. Você tem que saber quantas vezes o blower tem que girar. No meu caso aqui, a gente viu, tem que girar pelo menos 1,5 vezes o blower para 1 do motor para começar a ficar no 0 a 0. Tá? Então, ou seja, para começar a valer a pena, eu tenho que fazer uma multiplicação que pelo menos o blower gire 2 vezes para ficar fraco, podemos dizer assim, 2 vezes para 1, entenderam? No meu caso aqui, eu estou multiplicando 2,5 vezes para 1.
mas isso é por limitação. Então eu não consigo mais diminuir mais a polia aqui e nem consigo aumentar mais a polia lá por questões de espaço. Se eu queria aumentar mais, botar ele para girar mais, 3 por 1, como eu fazia no M24, mas não dá. Para comparativo, tá aqui do lado, o do M24. Eu reduzi o tamanho da polia. Olha o tamanho da polia que tá aqui. O terceiro erro que a galera comete quando pega um blower desse, principalmente quando compra de site chinês, que esses blower vêm sem óleo, sem nada, é justamente isso. O óleo do blower, tá? Não é qualquer óleo. Pessoal, tem gente que bota óleo de caixa de marcha aqui, tem gente que bota óleo de motor aqui, 2050, mas o correto mesmo é um óleo específico para compressores, e não é barato. Cara, eu tô usando o óleo mais próximo que eu encontrei do óleo do compressor, que é o óleo 020, tá? Com algum aditivinho que eu boto ali, né? Tipo o Militec, por exemplo, da vida, para tentar, né, fazer a lubrificação e não ter cavitação e tudo mais. Funcionou muito bem no Supercharger do Fiesta. E a mesma coisa que eu estou usando nesse MR500 aqui, tá? Então vamos torcer para que funcione, mas até agora, como eu falei, sem surpresas, então acredito que funcione. Agora o pessoal também usa, como eu falei, de caixa de marcha, né? De diferencial, que tem uns óleos 180, acho, 140, que é grosso pra caramba. Tem gente que usa e fala que nunca deu problema, tá? Então, eu não vou comentar isso, mas como o meu tá funcionando, tô usando aqui o 020. E aí entra o quarto erro, a quantidade de óleo. Pois é, e foi um buraco que eu caí nesse cara aqui, que eu quase quebrei tudo e não sabia o que estava acontecendo. Esse parafuso aqui que faz a lubrificação, beleza? Só que essa tampa inteira aqui é a tampa de óleo. Então o que eu fiz? Eu falei, vou fazer igual que eu fiz no M24, eu vou encher até aqui a tampa. E o que aconteceu? O blower começou a querer travar, ele começou a ficar duro. Era o problema do óleo. Eu começava a esquentar, começava a dilatar, começava a gerar pressão ali dentro e freava as engrenagens. Aí ele esfriava e rodava direitinho. E por fim, eu acho que a coisa que eu mais escuto é: tá errado, você tem que botar o carburador antes do blower, depois o blower para o motor. Gente, não é bem assim que funciona. Por mais que vocês vejam os carros nos Estados Unidos usando isso aí, tem vários detalhes que esse tipo de montagem traz, tá? Problemas e adaptações que não é simples, faz não ser simples assim, tá? Num carro injetado, beleza. Num carro injetado, quando você não está estuprando o blower, tá? E você está usando ele numa rotação mais ou menos, tá? E você pode botar TBI aqui na frente, sim, ele vai fazer todo o circuito e os bicos vão pulsar aqui, correto? Beleza, mas agora pensa comigo. Se eu botar aqui, pegar o carburador dali, meter o carburador aqui, pum, é inviável a quantidade o percurso que o combustível vai fazer até o motor, correto? É inviável. Imagina, eu tô andando com o carro, soltei o acelerador, olha a quantidade de álcool que ainda tem para entrar no motor. Então, esquece. Aí a pessoa fala, não, é porque você tem que botar o blower aqui, no coletor. Mas eu tenho um adendo que eu tenho que alinhar as polias. Então o blower, para ficar alinhado com a polia, tinha que ficar aqui na frente. O que também já não tem como. Não tem espaço. Tem que tirar distribuidor, não tem como. Esquece. Beleza. Outra questão de espaço aqui, limitação, é o espaço no cofre. Para fazer isso, dá um jeito, né? Tentar alinhar, alongar a polia, qualquer coisa parecida. Eu teria que fazer um tipo Vin Diesel, né? Cortar o capô e botar o carburador para fora aqui com o blower aqui embaixo para conseguir dar vazão, tá? Então, ou seja, olha só. Outra coisa. Agora imagina eu cortar todo um coletor de alumínio para fazer soldar o blower nele, tá? Não vai ser barato, não vai ser. Pode ter certeza que vai ser pelo menos R$300 aí. Então, ou seja, porque ele também é de alumínio, tá? Ele também é de alumínio. Então, não é barato, não é fácil, mas tem suas exceções. Você consegue fazer isso, por exemplo, no Hercules, o Fusca, né? É muito comum esse blower em Fusca, porque o Fusca já tem um carburador ali, tem um espaço para botar o carburador, existe até suporte próprio já para botar esse blower em Fusca, que ele tá bem certinho de ladinho assim, encaixa com esticador de correio e tudo alinhado já, não precisa fazer nada. Então você vai prender ele no motor para botar o carburador em cima. Por quê? Porque em cima não tem pressurização, não tem mangote, não tem nada, é preso quase que direto no blower, e no blower vai direto pro motor. E para trazer mais um problema que eu acho que é o pior de todos, é quando você está usando o blower no limite aqui, igual que eu estou tentando fazer, você tem que tomar outros cuidados. Por exemplo, na hora, o tranco que você vai ter, né? O problema do tranco que eu tive aqui, que eu consigo controlar com a blow-off, então, você tem o mesmo tranco com o carro com o blower no coletor.
tá? Imagina, vamos supor, você tá com o pé embaixo, o carro tá lá 5.500 RPM, você com a borboleta toda aberta, dando pressão lá dentro. Por mais que o Blower esteja aqui, você não esteja vendo, ele tá socando pressão pro motor, e é assim que vai fazer a potência, tá? Em outras palavras, você tá exercendo uma força nos rotores lá, comprimindo o ar para dentro do motor. Você largou o pezão, entra o quê? O vácuo, uma vácuo muito violenta aqui, né? Pode chegar a 1 bar negativo de vácuo aqui dentro. Lembrando que o limite do Blower aqui, desses Blower, é 1 bar, tá? O eixo está sendo empurrado para um lado, que eu estou dando pressão para um lado. Quando eu soltar o pé, o motor vai sugar o eixo para o outro com toda a força. Senão você tem um movimento de tranco para os dois lados, brusco, tá? E isso acaba com a vida útil do Blower. Então, ou seja, para fazer esse tipo de adaptação depois do carburador, né, se você estiver extraindo o máximo dele, né, vai botar para pauleira mesmo, você tem que fazer um esquema de uma outra válvula para ter um alívio de excesso de vácuo, que não é pressão, é vácuo. Porque para não deixar que o carro suba um vácuo, um tranco muito grande no eixo do Blower, ficar forçando para um lado para o outro e acabar com os rolamentos dele aqui dentro. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.